Imagina a seguinte cena. Um homem entra de repente num espaço sagrado, um lugar superestruturado de uma instituição religiosa. Uhum. Aí, do nada, ele improvisa um chicote de cordas, avança contra dezenas de pequenos comerciantes que estavam ali só trabalhando no pátio, destrói as barracas deles, derruba as mesas cheias de moedas, espalha o dinheiro pelo chão inteiro Uma confusão total. e ainda agride fisicamente as pessoas e os animais que estavam ali. Bom, se uma cena idêntica a essa acontecesse amanhã à tarde, sei lá, no centro de São Paulo ou do Rio de Janeiro, o resultado seria óbvio: prisão em flagrante, manchetes policiais no país inteiro e um processo criminal gigantesco por agressão, danos materiais e intolerância religiosa. Pois é. No entanto, há uns 2000 anos, esse mesmíssimo ato não só foi registrado, como foi eternizado, sabe? E romantizado. Nossa, é muito romantizado. Mais do que isso, passou a ser considerado por milhões de pessoas como o ápice da justiça. É uma ação divina totalmente inquestionável. E basicamente a bússola moral para construir toda a civilização ocidental. E é exatamente essa inversão drástica de perspectiva que a gente vai destrinchar hoje. A nossa missão nesse nosso mergulho profundo de hoje é explorar uma crítica histórica, social e moral muito, muito contundente sobre a figura de Jesus Cristo e sobre a própria base do cristianismo. Isso mesmo. A gente vai examinar de perto os argumentos de um texto da professora de História, Kelly Cristina, que foram selecionados e organizados pelo pesquisador Dr. Jorge Guerra Pires. A ideia central aqui, gente, é entender os argumentos de quem questiona a validade de usar dogmas antigos, construídos por uma sociedade tão diferente da nossa, como um guia ético hoje em dia. Exato. Mas, antes da gente entrar de cabeça nesse oceano de história e filosofia, eu acho que a gente precisa estabelecer uma regra de ouro para nossa análise, né? Boa, fala aí. O nosso papel aqui é estritamente analítico. Como a gente está lidando com fontes que abordam estruturas religiosas, dogmas de fé, política, a gente quer deixar muito claro para quem está nos ouvindo que o programa não toma partido. Claro, de jeito nenhum. O objetivo não é atacar a fé de ninguém nem endossar crença ou descrença. É puramente um exercício intelectual, sabe? Vamos analisar os argumentos da autora de forma neutra, exercitando só o pensamento crítico. É isso, as regras do jogo estão na mesa. E, já que a gente mencionou o curador desse material, o Dr. Jorge Guerra Pires, eu quero dar um recadinho rápido para nossa audiência. Ele acabou de lançar um livro novo chamado O Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico, que é o livro 2 da série Mente Ateísta. Olha só que legal. Sim, e está disponível nas lojas da Amazon. E lembrando que livro da Amazon pode ser lido em qualquer lugar pelo aplicativo do celular, tá? Não precisa ter um Kindle. Mais formatos vão chegar em breve, mas o formato audiolivro já está disponível no Google Play e no Google Books. Que é super prático, né? Nossa, demais! Dá para baixar no smartphone pelo Google Play, o que é ideal para aquelas caminhadas onde não tem internet. E olha, fica a dica pessoal minha que, ouvindo a sugestão do autor inclusive, escute o audiolivro enquanto faz as tarefas diárias, tipo cozinhar, lavar roupa. O tempo voa, né? Voa. Para mim, antes da inteligência artificial e tudo mais, o audiolivro foi uma revolução. Eu passei a ler vários livros por mês. Ouvir é algo muito produtivo para mim. Eu sempre ouço durante as minhas caminhadas. Fica a recomendação pesada aí. Mas certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Para a gente entender essa história toda, a gente precisa voltar no tempo, lá para o Império Romano. Porque não dá para julgar um personagem sem entender o cenário político, né? O que é fascinante aqui é que a gente não pode separar a religião do império que acabou institucionalizando ela. A autora contextualiza que no século I, Israel estava sob o domínio de um império romano superpoderoso. Uhum. Os judeus enfrentavam uma crise econômica e existencial profunda. Eles estavam perdendo terras, bens, sendo sufocados. E baseados lá no livro de Daniel e na crença em Yahvé, tinha uma expectativa muito forte, uma esperança desesperada, na verdade. Pela chegada de um Messias salvador, né? Isso. O que deixava o terreno muito fértil para o surgimento de vários possíveis Messias. E o argumento da historiadora é que os textos bíblicos, o Novo Testamento, foram escritos muitas décadas depois da morte do suposto Jesus. O que já cria um distanciamento gigantesco da realidade factual. Com certeza. E mais tarde, esses textos foram alterados e reunidos, escolhidos a dedo, no Concílio de Nicéia,
lá no ano 325. Olha, aqui eu preciso fazer o papel de advogada do diabo. Eu fico pensando, se Roma já era essa superpotência, por que não só esmagar a religião? Mas aí, ouvindo isso do Concílio de Nicéia, parece até uma analogia de mercado. É como se uma corporação gigantesca comprasse uma pequena startup rebelde, É uma ótima analogia. né? E aí, reescrevesse toda a missão da empresa para garantir que os funcionários não fizessem greve. Então, o argumento central aqui é que a religião foi adaptada para controle político das massas. Totalmente. Pensa nos dogmas como dar a César o que é de César, ou seja, pagar os impostos romanos. Que eram altíssimos. Exato. E a ideia de que toda a autoridade foi dada por Deus. Essas ideias foram ferramentas extremamente convenientes para o imperador romano. É muito mais barato e eficiente usar a religião para reduzir as rebeliões e manter uma população subjugada pacífica do que mandar exército toda hora. Nossa, faz muito sentido. Mas se o objetivo romano era o controle populacional, a próxima parada lógica da nossa análise é olhar para essas regras morais específicas que o livro ensina para ver como elas serviam para esse propósito de submissão. E é aí que a autora entra com o conceito da moral de escravos, citando o filósofo Nietzsche. Ah, a famosa moral de escravos. Sim. A fonte argumenta que o cristianismo ensina o fiel a aceitar a pobreza, a aceitar a escravidão, a se submeter aos senhores e a governos autoritários sem questionar nada, focando única e exclusivamente na recompensa lá no reino dos céus. É um desapego total da realidade material, né? Exatamente. Tem aquela ordem bíblica clara de vender tudo, dar o dinheiro aos pobres, e tem partes que falam até em abandonar o pai, a mãe, a esposa, os filhos, para seguir a fé. Gente, para pensar nisso no nosso mundo contemporâneo. Imagina se amanhã alguém vende o apartamento, doa o dinheiro, abandona os filhos e a família e sai caminhando pelas ruas dizendo que ouviu uma voz divina mandando fazer isso. A gente não chamaria essa pessoa de profeta iluminado hoje. Não mesmo. A gente chamaria o conselho tutelar, o serviço social ou direto a emergência psiquiátrica. Pois é. E a fonte aprofunda bem essa dissonância cognitiva. Ela explica como essa promessa de uma vida pós-morte, o além, acaba atuando como um verdadeiro anestésico contra a miséria no presente. Um anestésico super potente. Se você acha que vai ser rico no céu, você não luta por um salário melhor na Terra. Perfeito. A autora destaca que usar esses preceitos antigos hoje é muito perigoso, tanto para a saúde mental do indivíduo, quanto para o funcionamento de uma sociedade civil que é baseada em leis modernas, responsabilidade familiar e direitos. E tem outro lado desse manual de regras que a curadoria aponta, que é uma contradição preocupante. Porque a gente fala dessa passividade exigida, do desapego material, mas as fontes mostram que existem momentos de agressividade extrema sendo usados como bússola moral até hoje. Sim, momentos bem intensos. Isso nos leva de volta para aquela cena que você descreveu lá na introdução, o Jesus indo no templo judaico com chicote. Ah, o episódio do templo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, peraí, essa história do templo não é geralmente ensinada em todo lugar como uma ira justa contra a corrupção? Como que a autora consegue inverter essa perspectiva? É que a autora analisa a cena tirando toda aquela aura sagrada, sabe? Ela olha sobre a ótica da ética moderna e até do Código Penal atual. Pensa bem, os caras estavam vendendo incenso, mirra, animais para os rituais. Era o trabalho deles. Era o ganha-pão. Exato. Era o processo ritualístico da religião daquelas pessoas. Então, o que ele fez foi um surto de raiva, foi destruição de patrimônio alheio, agressão física com o chicote e um desrespeito direto à religião dos outros. Na rua de hoje, isso daria um belo processo por danos morais e materiais. Caramba. Colocando nesses termos, soa muito como um ataque de fúria descontrolada. E se conectarmos isso ao quadro geral que a autora desenha, a gente vê como essa exaltação de uma agressividade contra a religião alheia reverbera até hoje. Aquela ideia de que, se for em nome de Deus, a violência é justificada. Tipo a intolerância religiosa moderna? Exatamente isso. Tipo a destruição de terreiros de Umbanda ou Candomblé que a gente vê nos noticiários.
Muitas vezes os agressores justificam esses ataques criminosos baseados numa suposta moral cristã de purificar o mal. A matriz dessa intolerância está lá atrás. Nossa, é uma linha direta. E o material também aponta que esse dano físico não é só contra os outros, né? Tem um incentivo à automutilação nos textos. Tem sim. Ensinar a arrancar o próprio olho ou cortar a própria mão se eles fizerem você pecar. Gente, que horror. E tudo isso sob a ameaça constante de um inferno de fogo eterno. A autora descreve essa ameaça não como uma atitude de um Deus amoroso, mas como o comportamento de um pai abusivo, sabe? Que controla os filhos pelo terror e pela ameaça de dor extrema. É um terrorismo psicológico puro. E essa intolerância não fica só restrita às outras religiões ou ao corpo humano. O que mais me chamou a atenção na curadoria é como a crítica se estende à relação desse mito com a natureza. Ah, a questão ecológica. Isso, o que nos leva para uma desconexão total com a biologia e o meio ambiente, trazendo aquele antropocentrismo radical, né? Exatamente. A autora usa 2 contos específicos para ilustrar isso. O primeiro é a destruição da figueira. Jesus passa por uma figueira, procura fruto e, como não tinha, ele simplesmente amaldiçoa a árvore e ela seca e morre. Sendo que o próprio texto diz que não era a época da árvore dar frutos. Pois é, num aparente ataque de raiva ou só de fome, ele pune um organismo vivo porque não serviu a ele naquele milissegundo. Olha, é o equivalente exato a você ir numa máquina de refrigerante. Aí você vê que ela tá vazia e, de raiva, você começa a chutar e quebrar a máquina inteira. Mas fazer isso com um organismo vivo simplesmente porque não era a estação biológica dele é um absurdo. É uma analogia muito boa, valida muito o argumento da autora. E o segundo conto é o famoso exorcismo, onde os demônios são expulsos de um homem e jogados numa manada enorme de porcos. Que aí se jogam no precipício. Isso. Centenas de porcos morrem afogados. A implicação maior que a autora traz com essas histórias é mostrar como essa doutrina coloca o ser humano e os seus problemas no centro absoluto de tudo, tratando a vida animal e vegetal como algo totalmente descartável. O que, trazendo para os dias atuais, explica muita coisa. Explica sim. Essa ética que desvaloriza a vida terrena e não respeita outras formas de vida, segundo a fonte, é uma das raízes culturais mais profundas para a nossa atual crise climática, para a devastação ambiental que a gente está vivendo. Faz todo o sentido do mundo. Porque se a Terra é considerada só uma sala de espera provisória para o grande paraíso no além, então não tem nenhum incentivo moral de peso para preservar esse planeta, né? Você pode poluir e destruir à vontade. Exato, é um desapego que custa o nosso próprio habitat. Nossa, é muito material denso. Vamos recapitular os principais pontos para quem está nos acompanhando? A autora Kelly Cristina, através da análise curada pelo Dr. Jorge, vê essa herança religiosa não como um guia supremo de amor, mas, na verdade, como um grande atraso civilizatório. Um peso, né? Sim. O texto aponta que esses dogmas, que foram construídos por uma sociedade que ela define claramente como escravocrata, misógina e homofóbica, foram usados historicamente para colonizar, para escravizar e destruir culturas indígenas e africanas, principalmente aqui no Brasil colônia. Sem dúvida. E o alerta final dela é que isso não é só história antiga. Essas crenças ainda hoje influenciam negativamente os votos, as leis e toda a política do nosso país. Eu concordo plenamente com esse resumo. E é interessante usar esse momento para lembrar que esse tipo de desconstrução histórica e filosófica é exatamente a especialidade do curador desse conteúdo, o Dr. Jorge Guerra Pires. Ah, me fala mais do perfil dele, porque a curadoria foi incrível. O currículo dele é de peso, viu? Ele é PhD em bioinformática, já teve passagens por instituições fortíssimas como a Universidade L'Aquila na Itália, a Universidade Técnica de Gdansk, além de centros de excelência brasileiros como a USP e a Fiocruz. Uau! Ele é um ex-pesquisador acadêmico que tomou uma decisão muito bacana. Ele trocou a bolha da academia para se dedicar a divulgar a ciência de uma forma bem mais acessível para todo mundo. O que a gente agradece, né? Porque essa tradução do saber é fundamental.
E para quem gostou dessa pegada de pensamento livre, rigor lógico, a gente convida a buscar a série dele chamada Inteligência Artificial, Democracia e Pensamento Crítico. É um prato cheio. Com certeza. E claro, reiterando a dica, baixa o novo audiolivro dele, O Paradoxo de Einstein. Coloca o fone e vai continuar essa reflexão filosófica enquanto caminha pelo bairro ou faz uma faxina. Porque a gente precisa questionar as nossas bases. Nosso mergulho profundo de hoje, eu quero deixar um pensamento final bem provocativo para nossa audiência ficar matutando. Manda. Imagina o seguinte cenário. Se a gente pudesse formatar o grande disco rígido da nossa civilização hoje, apagar tudo, e reescrever todas as nossas leis e os nossos valores morais absolutamente do zero. Uma tela em branco. Uma tela em branco, só que nos baseando apenas na ciência contemporânea e nos direitos humanos universais que a gente tem agora. Sem dogmas. A pergunta é, quantos dos princípios que a gente considera como sagrados hoje em dia simplesmente não passariam nem do primeiro rascunho dessa nova sociedade? Essa é uma pergunta que muda a forma como a gente enxerga tudo ao nosso redor. Deixa a gente refletindo. Bom, obrigada pela companhia na análise de hoje e a gente se encontra no nosso próximo mergulho profundo. Até lá!